Shalom, shalom, que Deus continue te abençoando. Seja bem-vindo ao quinto módulo da nossa Escola de Profetas. Hoje nós vamos falar a respeito dos falsos profetas. A Bíblia faz menção aos falsos profetas em várias ocasiões. Porém, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar quem são estes falsos profetas. Uma coisa que é interessante também avaliar é que algumas pessoas não são falsos profetas, mas às vezes profetizam falsamente. Há uma diferença? Sim, porque o falso profeta ele tem uma característica que o denomina como falso profeta. Contrário daquilo que muita gente pensa. As pessoas pensam que o falso profeta é aquela pessoa que profetiza e a profecia dele não cumpre. Esse não é o falso profeta. Essa é a pessoa que profetiza falsamente. Profetiza aquilo que não viu ou às vezes profetiza o que vê. Por quê? Deus não mostrou, o Espírito Santo não mostrou, então ela não viu. Então ela profetizou algo que estava no seu próprio coração, profetizou algo no seu próprio sentimento. Por outro lado, eu disse que profetiza algo que viu, ou seja, ela viu uma situação, avaliou aquela situação e ali ela formulou uma profecia. E ela entrega aquela profecia para alguém, porém foi de algo que ela percebeu, foi de algo que ela viu, porém ela viu com os olhos e não viu com o espírito. Uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas, que nenhuma profecia verdadeira é gerada na alma. A verdadeira profecia, ela é gerada no espírito. Nós sabemos que nós somos um ser tricotômico. Nós temos três faculdades: o espírito, a alma e o corpo. O espírito, ele testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Há uma conexão entre o nosso espírito e o Espírito Santo para testificar diante do Pai que nós somos filhos. A alma é a sede das nossas emoções. A questão é que muitas vezes eu usei este modelo, desses três dedos, o dedo maior como a alma, porque realmente nós somos, em suma, um ser almático. Tudo que nós fazemos está relacionado às nossas emoções. Algumas pessoas estão tristes, comem muito, outras param de comer, outras estão felizes, têm surto de felicidade, outras sentem mal no seu corpo quando estão tristes, ansiosas. Ou seja, as nossas emoções que estão alojadas na nossa alma, elas governam boa parte do nosso ser. E muitas vezes a Bíblia chama essa alma de carne, A concupiscência da carne, o desejo da vida, eles habitam a nossa alma. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a carne é fraca, o espírito está pronto. Então, sempre que você ouve essa linguagem da carne na Bíblia, não está falando do nosso tecido, corporal, não, que cobre o nosso esqueleto. Não, mas está falando dos sentimentos da alma. Então toda profecia verdadeira, ela não pode ser gerada nas emoções, ela não pode ser gerada na alma, ela precisa ser gerada no espírito. Então todas as vezes que alguém profetiza segundo as suas emoções, ele está profetizando falsamente. Então existe uma diferença, anote isso, grave isso, uma diferença entre o falso profeta e aquele que profetiza falsamente. Um detalhe importante: quando nós olhamos a Bíblia falando sobre os falsos profetas, o maior exemplo de falso profeta na Bíblia foi Balaão, filho de Beor. Uma característica de Balaão é que Balaão não errava a profecia. A profecia de Balaão era tão acertada que ele foi contratado por um rei para profetizar contra Israel. Ou seja, Balaão era um falso profeta, porém não profetizava falsamente. É isso que eu quero levantar essa questão para você.
Por quê? A nossa preocupação são as pessoas que profetizam falsamente. Porém, o falso profeta é muito mais difícil de identificar, certo? É muito mais difícil você identificar um falso profeta do que uma pessoa que profetiza falsamente. Lembrando sempre que a palavra de Deus nos dá o direito de julgar as profecias. O apóstolo Paulo diz que um profetiza e outros julguem a profecia. Nós não podemos julgar a vida do outro. Eu não posso julgar a vida do profeta, mas eu preciso ter a capacidade espiritual, o conhecimento da palavra para julgar a profecia que ele está entregando. Porque pode ser que em algum momento alguém que profetiza no espírito esteja profetizando na carne, e esteja profetizando das emoções de sua alma. Mas esse é o caso que nós vamos estudar em uma outra ocasião. Vamos estudar hoje quem são os falsos profetas. A Bíblia nos dá uma advertência muito grande sobre os falsos profetas. Quando nós lemos a palavra de Deus, 2 Pedro, vá anotando aí as referências para você fazer um estudo mais profundo. 2 Pedro capítulo 2 e o verso 1 diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Aqui o apóstolo Pedro começa a mostrar as características do falso profeta. E ele diz: eles introduzirão heresias destruidoras. O falso profeta, ele introduz heresia destruidora. Porque nem sempre o falso profeta é aquele que anda profetizando por aí. Muitas vezes, o falso profeta, ele apenas prega, ele apenas ensina, ele apenas instrui, ele apenas influencia. Principalmente hoje, na época em que nós temos tanta influência via internet. Então Pedro está dizendo, olha, quem são os falsos profetas? Aqueles que introduzem heresias destruidoras. O que essas heresias destroem? Destrói princípios, destrói o bom senso cristão, destrói a fé cristã, destrói a comunhão da igreja. Sim, tem pessoas dentro da igreja causando divisão. Ele é um falso profeta. Ele está abalando a comunhão e a estrutura de comungar entre os irmãos. E ele continua: chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, renegando a Cristo, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas. Né? Nós sabemos que existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é quando eu sou livre. Libertinagem é quando eu me forço a uma liberdade a qual eu não tenho direito. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Olha que coisa interessante. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Aí versículo 4, só para completar, diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para juízo. O apóstolo Pedro ele já começa falando de que no passado houveram falsos profetas e no nosso tempo também existem falsos profetas. E aqui ele traz uma característica. Eu já quis colocar esse versículo logo no início para que você comece a entender quem são falsos profetas. E eles introduzem heresias. Heresias, o quê? São coisas que a Bíblia não diz. Aquilo que a Bíblia não diz. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos algo que se trata de um testemunho, se trata de uma revelação que alguém recebeu, ou então você vai falar sobre uma tradição, coisa que é contada de geração em geração, principalmente entre os judeus havia muita tradição, há muita tradição.
Então nós temos que ter muito cuidado para não introduzir algo que não está na Bíblia. E tudo aquilo que não está na Bíblia, que é introduzido como verdade, perigosamente se tornará uma heresia. E a Bíblia diz que isso vai trazer destruição. E o versículo 2 diz que muitos seguirão suas práticas. Muitos seguirão a eles. Então o falso profeta ele tem uma capacidade muito grande de atrair pessoas. Tá? E aí a Bíblia continua dando instruções, né? Depois nós vamos para Mateus capítulo 24. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mateus capítulo 24 e o verso 24 em diante diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Quem está falando essas palavras? O próprio Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo, surgirão falsos cristos. Porque quando fala de Cristo, não está falando do nome de Jesus. Está falando do ministério. Cristo quem é? O enviado. Aparecerão pessoas que vão se dizer enviados, ungidos, escolhidos. E eles vão agir para enganar vocês. E falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Veja só, eles vão operar sinais e prodígios. Mas por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus deixa um falso profeta operar sinais e prodígios? Daqui a pouco nós vamos entender por que Deus faz isso. Preste bem atenção, o próprio Senhor Jesus disse que muitos desses chegarão e dirão assim: eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então existem falsos profetas operando sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que eu estou avisando isso a vocês, é o que diz o versículo 25. Estou avisando. Eu já estou prevendo isso. Vocês já estão precavidos dessa verdade. Portanto, versículo 26. Se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo aqui uma característica dos falsos profetas. Eles operam sinais e prodígios. Eles vão operar sinais e prodígios. Então vamos continuar. Por que então, vamos em 1 João capítulo 4. Porque aqui eu tenho mais uma coisa antes de falar por que Deus deixa os falsos profetas operar sinais e prodígios, né? 1 João capítulo 4, do verso 1, olha o que diz a palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Provem os espíritos. Você tem que provar as pessoas. Provar qual espírito que está atuando através daquela pessoa. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Aqui ele fala como você vai identificar, como você vai provar o espírito da pessoa. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne, esse é de Deus. Qual que é a mensagem dessa pessoa que está ministrando, que está entregando essa profecia para você? Qual que é a mensagem que ele carrega? É uma mensagem cristocêntrica ou é uma mensagem homocêntrica? Essa pessoa, a palavra dela, ela gira em torno do homem ou em torno de Cristo? Veja qual que é
o propósito que essa pessoa está te levando a alcançar. E continua, versículo 2, versículo 3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Olha o que o apóstolo João está dizendo. O espírito do anticristo já está no mundo. Deixa eu só explicar para você, abrir um parênteses. O anticristo ainda não se manifestou como pessoa, mas o espírito dele já está atuando no mundo. Certo? O fulano é o anticristo. Não é verdade. Fulano de tal é o anticristo. Não vai por essa linha. O espírito do anticristo está agindo na vida de muitas pessoas. Porém, o próprio anticristo, aquele que se levantará para se posicionar contra tudo que se chama Deus, esse ainda não se manifestou. Por quê? Segundo o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, o anticristo só há de se manifestar quando a igreja for arrebatada. Ou seja, existe um que detém a manifestação do anticristo. Quem é esse? O Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver atuando na terra, o anticristo não pode se manifestar. No entanto, o espírito dele está em ação, agindo na vida de muitas pessoas, em vários indivíduos. Então você pode dizer assim, fulano está agindo pelo espírito do anticristo, mas dizer que ele é o anticristo é uma colocação precipitada e equivocada, segundo a Bíblia. Fecha parênteses. Voltamos ao assunto. Versículo 3 novamente. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o falso profeta ele vai tentar atrair você. Ele vai tentar chamar a sua atenção, enganar você. Só que vocês já venceram isso. Por quê, irmãos? É muito fácil para um falso profeta enganar pessoas sem compromisso com Deus. É muito fácil o falso profeta enganar essas pessoas que só andam atrás de profecia. Só anda atrás de resposta imediata. É muito fácil para ele. Você já viu que o estelionatário consegue pegar pessoas, só aquelas pessoas gananciosas? Então tem gente que está andando por todo lado, procurando profecia. E essas pessoas facilmente serão enganadas. Agora, alguém que está pautado na palavra de Deus, dificilmente será enganado. Dificilmente será enganado. Tá? Vamos lá. Versículo 5. Eles procedem do mundo, ou seja, eles têm a sua relação maior com o mundo que com Deus. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, o anticristo, ou seja, o falso profeta, ele traz uma mensagem que está relacionada às coisas do mundo e não está relacionada à verdade de Deus. Tá? Aqui o Senhor dá a prova de tudo isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Uma maneira de você identificar o falso profeta, a ausência de amor. Amor ao próximo, amor aos irmãos, amor à igreja, amor ao ministério, amor à sua liderança. Quando você vê alguém e falta amor nessa pessoa, com o próximo, com a necessidade do outro, amor à sua liderança, amor aos irmãos, amor ao seu ministério, amor à sua igreja,
É um monte de gente dizendo por aí, meu negócio é com Deus, meu negócio não é com o homem. Esses caras que estão dentro da igreja, uma vez uma pessoa falou comigo, não, eu estou aqui, o dia que não servir mais eu vou embora, não vou ficar causando problema. Falso profeta, irmão. Porque eles passam de igreja em igreja, denominação em denominação. Eles não estão ali porque eles amam aquele ministério. Eles não estão ali porque amam o pastor, porque amam os irmãos. Não, eles estão ali para cumprir a missão deles. Eles estão ali para tirar proveito, para desenvolver aquilo que eles chamam de ministério. É um ministério também, porém é um ministério das trevas. Ministério do engano, ministério do engodo. Eles estão ali naquela igreja para satisfazer o próprio interesse. Se você para de dar oportunidade para eles, eles vão para outro lugar. Eles estão caçando oportunidade. Eles estão à procura de igrejas onde tem mais pessoas, onde eles têm mais mídia, vamos dizer assim hoje, né? Eles estão à procura de mídia, eles estão à procura de relevância, de pessoas importantes para colocá-los lá em cima. Falsos profetas que estão andando de igreja em igreja pelo mundo afora, como diz o apóstolo João. O texto que nós lemos é muito claro. Muito claro o texto que nós lemos. Né? Muitos falsos profetas pelo mundo afora, para poder enganar. Né? Olha o versículo 1 João capítulo 4. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos para ver se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Eles saem mundo afora, cidades afora, igrejas afora, ministérios afora, internet afora. O único propósito desses falsos profetas é o quê? Atingir o objetivo pessoal deles. Eles têm um objetivo pessoal. O objetivo deles não é ganhar almas para Cristo, e sim ganhar almas para si mesmos. Eles não têm o objetivo de levar as pessoas à comunhão, mas o objetivo deles é levar as pessoas a fazer o que eles querem. Eles não pagam preço por amor a Cristo, eles pagam preço por amor a si mesmo. Eles não deixam de pagar o preço, somente que eles pagam preço por amor a si mesmo. Tudo na vida dessas pessoas está relacionado ao eu, ao homem, aos seus próprios interesses. Eles não vão sacrificar nada para socorrer uma pessoa. Tudo que eles compartilham está relacionado a um tipo de interesse. Não há um interesse de crescer o reino, expandir o reino. Embora às vezes eles falem isso, mas na verdade, na prática, eles não vivem isso. Então, se você quer identificar um falso profeta, teste o amor dele à igreja que ele frequenta. Alguns nem frequentam igrejas, né? A maioria aí é uma turma de falso profeta que não tem igreja, não tem pastor, não tem ministério. Não entendo isso. O cara diz que é profeta, mas não tem pastor, não tem ministério, não tem igreja. É um bando de pastores sem ovelha por aí, que tá uma coisa engraçada, né? O cara diz que é pastor, mas cadê o rebanho dele? Ele não tem rebanho. Não tem rebanho, eu não entendo isso, irmãos. O que faz alguém pastor é ter pasto e ovelhas para alimentar do pasto que ele está entregando. Mas ele pode ser pastor de bodes também, né? Pode ser. Mas vamos adiante. Por que que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é justo juiz, permite que falsos profetas estejam no nosso meio? Por que que Deus permite? Tudo está relacionado ao amor. O texto que eu acabei de ler agora, de 1 João capítulo 4, o Senhor está dizendo, prove os espíritos, está falando através do apóstolo João, prove os espíritos, e veja se há amor. Porque Deus é amor. Se ele não ama, ele não conhece Deus. Se ele não conhece Deus, ele está pregando aquilo que não é vindo do Espírito. Então ele é um falso profeta. Certo? Conseguiu captar o raciocínio? Então vamos adiante. Por que que o Senhor permite os falsos profetas? Deuteronômio capítulo 13. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse texto, há um tempo atrás, e eu entendi esse texto, porque a gente lê a Bíblia, irmãos, a vida inteira.
Mas tem coisa que você lê, naquela hora você simplesmente lê. Mas tem hora que parece que aquela palavra ali, ela salta das escrituras diretamente para o seu espírito e você entende o que ela está dizendo. É por isso que alguém diz para mim assim, eu não leio a Bíblia porque quando eu leio eu não entendo. E eu falo assim, porque lê pouco. Continue lendo. Porque você vai lendo e com o tempo a Bíblia vai se revelando a nós. O Espírito Santo vai revelando a palavra a nós. Tem coisas que você já leu várias vezes e um dia você vai ler e ela vai trazer uma mensagem que você nunca tinha percebido. Certo? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 13, verso 1. Olha só essa palavra aqui. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Capítulo 13, verso 1 de Deuteronômio. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, alguém que diz que teve sonhos, proféticos, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem, não dê ouvido às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, preste atenção, versículo 3, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Numa outra versão diz assim, se eu enviar no meio de vós. Sim, tem uma outra versão, talvez a sua diga isso. Se eu enviar entre vocês um profeta, eu vou ter que mudar aqui a versão para poder tentar encontrar qual que é a versão exatamente que diz se eu enviar. Deixa eu ver, não mudou aqui, deixa eu mudar. Tem uma versão aqui que diz claramente isso. O Senhor dizendo, se eu enviar. Não vamos perder tempo não, vamos continuar. Depois, qualquer coisa, eu mando para vocês. Deixa eu só voltar onde eu estava aqui, para não perder tempo. Mas a Bíblia diz assim, se eu enviar. Uma versão diz isso. Ou seja, aqui dá para entender claramente que isso faz sentido. Se aparecer no meio de vós, se eu enviar no meio de vocês um profeta, um sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, dizer, vai acontecer isso, isso, isso. E se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não dê ouvido às palavras desse profeta ou sonhador. Não dê ouvido, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Ou seja, o próprio Deus está mandando o falso profeta. Olha só, o próprio Deus está mandando o falso profeta. O próprio Deus está colocando o sinal na boca dele, a palavra na boca dele. O próprio Deus está garantindo a realização do fato, do prodígio, tá? Somente para testar o nosso coração. Somente para testar o nosso coração. Olha o versículo 3. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Eu estou provando o coração de vocês para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Aí versículo 4. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, dê ouvido à sua voz e sirvam e sejam fiéis a Ele. Aí o versículo 5 diz, esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente? Você está entendendo a seriedade das coisas? Então nós precisamos o quê? Ter como suma profecia a palavra. Temos que ter como suma profecia a palavra.
Provem o espírito do profeta. Prove o amor que ele tem pelo próximo, pelo ministério que ele serve, pela igreja que ele serve. Irmão, me desculpa dizer, mas para mim, esse povo que vive pulando de igreja em igreja não tem credibilidade. Profeta que não conhece Bíblia, para mim não tem credibilidade. Profeta que não tem uma cobertura espiritual, alguém para obedecer e prestar conta, para mim não tem credibilidade. Aí começa essa palavra aqui, quando eu falo de profeta, eu estou falando de profeta que profetiza, estou falando de pregador, conferencista, essa turma que anda aí de igreja em igreja pregando. Cuidado, alguns vão realizar prodígios, o Senhor vai fazer o que eles disseram só para provar. Mas o que acontece? Ele traz uma heresia. Ele traz uma coisa diferente daquilo que você aprendeu a vida inteira. Eu vi isso acontecer. Aí ele tem uma experiência, ele traz uma experiência dele e quer implantar isso em nós. Tenha muito cuidado, irmão, com aquilo que não está na Bíblia. Não aceite nada que não esteja na palavra de Deus. E aqui entra aquilo que eu disse para vocês. O que faz de alguém um falso profeta e um verdadeiro profeta? Acertar as profecias? Não. Jamais. Tem pessoas que vão acertar as profecias. Está aqui. O próprio Deus envia o falso profeta, ele acerta a profecia, mas depois ele tenta desviar o povo. Quantas situações que eu já presenciei de pessoas que chegaram em igrejas, pregadores, conferencistas, chegaram ali e começaram a pregar, fizeram prodígios, sinais, e o povo ficou todo animado com aquilo, né? Estupefado com aquela manifestação. Daí a pouco o cara começou a se infiltrar na igreja, dividir a igreja, e quando pensa que não, ele abre uma outra igreja e arranca o povo daquela igreja e leva com ele. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Você quer ver uma grande característica de um falso profeta? Ele chega na igreja, preste atenção, ele chega na igreja e ele começa a estabelecer um relacionamento extra com os discípulos, com os membros. Um pastor, ele não pode falar com os membros de outra igreja sem primeiro passar pelo pastor daquela igreja. Ele não pode fazer isso. Em relacionamento íntimo, em conversas íntimas, não. Não pode. Eu tenho contato de muitas pessoas aqui. Existem pessoas que não estão conectadas a nenhum ministério, então eu atendo essas pessoas, converso com elas. Mas pessoas, por exemplo, tem os apóstolos que são amigos, os meninos da igreja deles, os discípulos, todos me conhecem. Se um deles me manda uma mensagem de alguma situação, a primeira coisa que eu faço, eu vou falar com o pastor dele. Fulano, seu discípulo, fulano de tal, está mandando mensagem aqui. Ele quer conversar. Ele está com a situação. O que você quer que faz? Eu atendo? Não atendo? Como que você quer que lide com a situação? Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. É um bando de pastor que fica ligando para membro de outra igreja, procurando os irmãozinhos. Ele vai lá na igreja, prega, aí depois sai, aí começa a mandar mensagem. É dinheiro emprestado, é carro emprestado, é marcar almoço, marcar café. Isso está errado. Eu não faço isso. Não faço mesmo. Porque essa é uma das atitudes dos falsos profetas. Eles entram dentro da igreja, vêm pregar, pregam, faz aquele movimento, prodígios, sinais, a igreja fica maravilhada, daí a pouco ele começa a gerar uma divisão dentro daquela igreja, ele começa a colocar o ensinamento do pastor em dúvida, e quando pensa que não, ele está dividindo, separando aquela igreja. E eu cansei de ver isso. Então temos que ter muito cuidado.
Porque você só percebe o falso profeta pelo propósito, não é pela pregação. Eu vou repetir, o falso profeta é identificado pelo propósito e não pela pregação. A Bíblia fala de vários falsos profetas. O mais conhecido de todos eles, Balaão, filho de Beor. Números, capítulo 22, você pode ler todo o texto. Eu não vou ler aqui porque é um texto extenso. Balaão é aquele homem que ele era assertivo em suas profecias. Porém, onde é que percebemos Balaão como falso profeta? Porque Balaão profetizava segundo o seu próprio interesse. Balaão profetiza segundo o seu próprio interesse. E essa é uma característica do falso profeta. Ele profetiza em busca do seu próprio interesse. O interesse dele está acima de qualquer coisa. Ele não tem o reino, ele não tem obediência. Quando os homens de Baraque chegam até Balaão, Deus já havia avisado para ele: olha, os homens estão chegando aí. Não vá com eles. Eles vão te oferecer ouro e prata, não vá com eles. Só que os homens chegaram, ofereceram ouro e prata para Balaão. Ao invés de dispensar os homens, ele diz assim: eu vou perguntar ao Senhor se eu devo ir. Durmam aqui essa noite. Então a ordem do Senhor é o quê? Dispensa os homens imediatamente. Só que naquele momento ele começa a avaliar se ele não podia tirar proveito daquilo. Uma das características do falso profeta é tirar proveito da mensagem que Deus deu para ele. Lembre-se, mais uma vez, quando eu falo de falso profeta, eu não estou falando só daquele que profetiza, eu estou falando dos que pregam, dos que ensinam, dos que influenciam. Talvez a pessoa nunca profetizou, mas ele é um falso profeta, porque ele ensina errado. Ele influencia segundo o seu próprio interesse. E este era Balaão. Balaão era um homem que colocava o seu interesse acima da obediência à palavra do Senhor. Segundo Reis, primeiro Reis, capítulo 18, nós temos os falsos profetas de Baal, né? Que o rei Acabe contratou esses profetas para profetizar para ele. Nós temos ali a situação do profeta Elias no Monte Carmelo, né? O profeta Micaías, né? Quando os profetas de Baal profetizam para o rei Acabe que ele deve ir para a guerra, que ele vai vencer. E aí Josafá pergunta: não tem um profeta do Senhor aqui? Estava tão claro que eles eram falsos profetas, né? Porém Acabe preferia ouvir os falsos profetas porque eles falavam que ele queria ouvir, enquanto Micaías entregava a verdade de Deus, né? Também 1 Reis capítulo 22, verso 24 e 25, fala de Zedequias, falso profeta, que ele se auto-intitulava como o único que tinha o Espírito de Deus, exclusivo, dizia que ele era o único profeta de Deus na terra. E a Bíblia chama ele de falso profeta. Também 1 Reis capítulo 13, nós temos uma história de um falso profeta que enganou um homem de Deus. Ele enganou um homem de Deus, dizendo para ele que era para ele dormir na terra. Deus mandou que um homem de Deus fosse até Jeroboão e profetizasse contra o altar de Betel. E disse para ele: não pare, não durma, não coma, não beba nem água nesse lugar. E aí o homem de Deus foi até Jeroboão, profetizou contra ele, o altar rachou, a mão de Jeroboão ficou ressequida. Ele cura Jeroboão e está indo embora. E quando ele está indo embora, um falso profeta ouve falar a história e vai ao encontro desse homem de Deus e diz assim: assim diz o Senhor, que é para você ficar aqui na minha casa. E aquele homem de Deus acreditou, dormiu na casa daquele falso profeta, e diz a Bíblia que no meio da noite, o Espírito de Deus tomou aquele falso profeta e falou assim: você me desobedeceu. Está vendo como é que vem bater aquilo que está escrito lá? Está batendo o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 13? Às vezes é o próprio Deus que envia o falso profeta, irmão. O próprio Deus envia o falso profeta para testar a nossa obediência,
Porque o Senhor disse para o homem, 1 Reis capítulo 13, você pode ler isso. Anote aí para você não esquecer, 1 Reis capítulo 13, lê essa história. Deus falou com o homem de Deus, vai lá, cumpra essa missão, não pare no caminho, não durma naquele lugar, não coma naquele lugar. Aí de repente levanta o falso profeta e vai até ele e diz assim diz o Senhor, que é para você ficar na minha casa. E aquele homem de Deus desobedeceu a ordem do Senhor. E quando ele ficou naquela casa, aí o Senhor usa o falso profeta de verdade e diz assim, olha, você me desobedeceu. Está vendo que o próprio Deus, às vezes ele permite os falsos profetas para nos provar. Provar nossa obediência. Provar como nós estamos guardando a palavra dele no nosso coração. Posso ler Deuteronômio de novo? Vamos ler outra vez? Olha aqui, ó. Se aparecer no meio de vós um profeta ou sonhador, anunciar um sinal, um prodígio. Olha só, tem prova. E acontecer esse sinal, prodígio que ele falou, acontecer, vai falar, vai acontecer. Não dê ouvido às palavras desse profeta, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e toda a sua alma. Siga o Senhor teu Deus e tema somente Ele, guarde os seus mandamentos e dê ouvido à sua voz e sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Seja fiel à palavra dEle, aquilo que Ele disse. E Ele envia alguém para testar. Olha que coisa interessante. Aí aquele homem de Deus foi surpreendido, porque quando Deus usou o falso profeta de verdade, falou com ele assim, olha, lembra do que eu te falei? Você não podia parar nesse caminho. Aí no outro dia aquele homem de Deus se levanta, monta num jumento e vai embora para sua terra. E diz a Bíblia que no caminho um leão o atacou, o matou, e quando chegaram lá o homem de Deus estava morto, o leão deitado do lado do cadáver e o jumento deitado do outro lado. O leão matou só o homem de Deus e não matou o jumento. Tá vendo? Tem hora que até os animais são mais inteligentes do que os homens. Porque Deus estava provando ele. Tenha muito cuidado com o falso profeta, com aquele que faz você, te leva a querer enxergar diferente aquilo que Deus já tinha dito para nós. Isso que está na palavra que não pode ser torcido, gente. Essa palavra é fiel e verdadeira para cumprir. Nós temos uma profetisa, o nome dela é Noádia. Neemias capítulo 6, verso 14, a Bíblia diz que ela passou por lado dos inimigos de Neemias. Ela passou por lado de Sambalat e Tobias, ela se vendeu. Aqui que está o característico do falso profeta. O falso profeta se vende. Ele se vende, ele muda de lado. Por isso que eu falei com vocês, eles não têm fidelidade ao ministério, eles não têm fidelidade ao seu pastor, eles não têm honra com o seu líder. Essa é uma característica dos falsos profetas. Ela se vendeu para Sambalat, Gesem e Tobias, e ela profetizou para Neemias, para que Neemias entrasse no templo e fosse assassinado. Só que Neemias, ele conhecia a palavra. Ninguém pode contra um homem que conhece a palavra, irmão. Neemias conhecia a palavra e sabia que ele não podia entrar no templo. Ele não era sacerdote. Ela tentou, irmão, o orgulho, a soberba de Neemias. Tentou o ego de Neemias. Entra no templo, porque o Senhor quer falar com você. Neemias parou e pensou, falou assim, não, eu não sou sacerdote. Quem entra no templo é sacerdote. E aquilo ali salvou a vida de Neemias. Uma falsa profeta. Olha que coisa perigosa, mano. Falso profeta tem levado muitos verdadeiros homens de Deus a morrerem. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles estão desconsiderando aquilo que já foi dito pelo Senhor. A palavra do Senhor não muda. Deus não muda. Outro caso de falso profeta é nos dias de Jeremias capítulo 28, 29. Tem um falso profeta chamado Ananias. Porque tudo aquilo que o Jeremias profetizava, ele ia lá e desfazia. Não, não é isso não, Deus não falou isso não. E diz a Bíblia que ele foi morto. No final do capítulo 29 ele está morto, ele foi morto. E a Bíblia diz claramente, o falso profeta Ananias. Então vamos entender que Deus também usa falsos profetas.
Que isso, rapaz? Sim. Isso aqui para você parece uma coisa fora do normal, né? Mas Deus usa os falsos profetas? Sim, usa. Usa para testar a nossa obediência, para testar o nosso amor. Então, por isso que a Bíblia diz, sempre haverão falsos profetas. Ou seja, vocês vão aprender a caminhar entre falsos profetas. Vocês vão aprender. Você precisa criar anticorpos. E onde eu vou encontrar anticorpos? Na palavra. E o falso profeta, ele prediz algo e algo acontece. Realiza prodígios e sinais. Só não opera maravilhas, né? Nós temos que lembrar disso. Prodígios e sinais. Só não opera maravilhas. Que o único que opera maravilhas é o Senhor Jesus. O falso profeta, ele opera prodígios, sinais. É por isso que Jesus, ele nos alertou, Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7 e 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Como é que eu provo um profeta, se ele é falso profeta, se ele é um verdadeiro profeta? Pelos frutos. Não pode colher uva de espinheiros, nem figo de ervas daninhas. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Vou continuar lendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra poderosa. O Senhor está deixando claro que muitos vão aparecer operando milagres, expulsando demônios, profetizando. Mas o fruto deles não é um fruto de bênção. Como eu disse, eles não passam no teste do amor. Eles não passam no teste da fidelidade. Eles não são aprovados no teste da honra. Eles não são aprovados no teste da lealdade. Como serão aprovados por Deus? Então tenha muito cuidado com essas pessoas que andam por aí, mas que não honram, não obedecem, que não são fiéis. Pessoas que não têm amor ao seu ministério. Pessoas que não estão se dedicando totalmente àquilo que o Senhor falou. Porque muitos estão fazendo uso do dom. Isso que está claro aqui. O Senhor deu dons aos homens. E o dom é revogável. Por isso que eles expulsam o demônio. Por isso que eles oram. Por isso que eles profetizam. E por que Deus permite? Porque Deus quer provar a gente. Nós estamos na palavra desses profetas ou na palavra de Deus? Nós estamos servindo a Deus por interesse, por aquilo que o Senhor pode nos dar, ou por interesse por aquilo que Ele é? Toda pessoa interesseira facilmente será levada por um falso profeta. Assim como qualquer ganancioso facilmente será enganado por um estelionatário, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, interesseira, facilmente será enganada por um falso profeta. E às vezes o falso profeta está em todo lugar. E o próprio Deus permite isso, para que nós possamos ser testados. Ser testados.
Nós não temos que rejeitar os profetas, não é isso. Nós temos que provar os espíritos. Provar aquilo que eles estão pregando. Se o que realmente eles estão falando, se o que eles estão falando realmente está na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Nós estamos aqui encerrando esse módulo, tá? E foi uma aula mais extensa, já são 50 minutos de aula. E eu creio que essa aula trouxe um esclarecimento muito grande para você. Eu tenho certeza. Qualquer dúvida que você tiver, você pode acionar o nosso suporte, pedindo, um esclarecimento, uma melhor explicação, melhor clareza, tá? Mas eu tenho certeza que tudo que vocês ouviram trouxe um bom entendimento. Mas se houver alguma dúvida, fique à vontade para você pedir, perguntar, tirar, esclarecer as dúvidas. E agora nós vamos preparar para o próximo módulo, E esse próximo módulo nós já vamos para um ponto um pouco mais avançado, Nós vamos a um ponto mais avançado, onde nós vamos começar a falar sobre o profético. Que Deus te abençoe e eu peço ao Espírito Santo de Deus que traga à sua mente a revelação e o discernimento de espírito para discernir tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, para que o amor que você tem a Cristo, a obediência à palavra do Senhor esteja acima de qualquer palavra que você ouve. Que toda palavra que você ouvir e receber, ela seja provada pelo crivo das Escrituras Sagradas, que é a única profecia que não pode ser julgada. Que o Espírito de Deus te traga discernimento, que o Espírito de Deus te traga um alerta, sempre que você estiver perto de um falso profeta. Que o Senhor te dê sabedoria para discernir a verdade do engano. Que o Senhor te dê sabedoria para interpretar as Escrituras segundo o Espírito Santo, para que você não profetize algo que também não está na palavra. Para que você não corra o risco de profetizar falsamente, mas que tudo aquilo que sair da sua boca seja aprovado pelo Senhor. Que tudo aquilo que sair da sua boca não venha do teu coração, mas que venha do Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus te conduza à verdade, somente à verdade, e nada mais além da verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é verdade, e a verdade que liberta e que restaura e cura e transforma. Que Deus e Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.